Oi, gente. Eu sou a professora Cristina de História, do primeiro termo. Essa é uma experiência de aula que eu quero fazer aqui com vocês para ajudar os alunos que têm dificuldades com a tecnologia, né? E de acompanhamento de aula. Então, eu estou gravando aqui para você assistir quantas vezes for necessário para entender o conteúdo, tá? Vou tentar ler aqui o mais devagar possível, tá? Meu único intuito é facilitar as aulas à distância para vocês, tá bom? Então, hoje o tema abordado é a organização do trabalho da sociedade ontem e hoje. O tema 3 do seu livro, da página 53 de História. Eu digitei aqui na tela para vocês, tá vendo? Quem tiver sem o livro pode acompanhar enquanto eu leio, tá? E quem ainda tem um pouquinho de dificuldade com leitura também vai facilitar a leitura dele. Então, vamos lá. Mudanças na organização do trabalho, a transição do feudalismo para o capitalismo. A forma como se organiza o trabalho em uma sociedade repercute em todos os aspectos da vida, nas relações sociais, culturais, políticas e pessoais. No capitalismo, o trabalho é caracterizado por competição, eficiência e disciplina, deixando sua marca em todas as instituições do cotidiano, inclusive na escola, na família e no Estado. Empresas disputam mercados consumidores. Alunos de diferentes escolas competem por vagas nas melhores universidades, a fim de conseguir melhor qualificação para o mercado de trabalho, entre tantas outras marcas que o capitalismo imprimiu em nossa vida cotidiana. Essa influência acontece por causa da importância que o trabalho adquiriu na organização da vida humana. As relações de trabalho estão em constante mudança, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, tanto do ponto de vista das tecnologias como das suas formas de organização. É importante lembrar que o trabalho apresenta não somente aspectos técnicos, mas também culturais, que são inseparáveis. Tecnicamente, as condições de trabalho em todo o mundo foram modificadas pelo uso de novas tecnologias, como a energia elétrica, por exemplo, que transformou profundamente a maneira como as mercadorias são produzidas. Culturalmente, a condenação moral da escravidão, por exemplo, caracteriza uma mudança que ajudou a transformar definitivamente as relações de trabalho. Hoje, apenas o trabalho remunerado é legalizado, ou seja, a escravidão é ilegal. Contudo, mesmo tendo havido melhorias técnicas e mudanças culturais nas relações de trabalho, isso não significa que, atualmente, todas as dificuldades foram superadas, nem que não tenham surgido novos problemas. As condições de trabalho de qualquer indivíduo estão marcadas pelo momento histórico em que ele nasce e vive, quer do ponto de vista cultural, socioeconômico ou técnico. Como já dito, o trabalho escravo é inconcebível nos dias de hoje e é notável a diferença que a energia elétrica trouxe para a produção e para o trabalho humano. Atualmente, a forma como se organiza o trabalho no Brasil e na maioria dos países está condicionada pelos padrões capitalistas, mas nem sempre foi assim. Antes do capitalismo, as organizações de sociedades vigentes na Europa Ocidental era baseada no feudalismo. A transição do feudalismo para o capitalismo é um bom exemplo da história da Europa Ocidental.
A partir do século XI, XII, quando o trabalho começou a se transformar, e mais intensamente a partir do século XIV. Uma rápida comparação entre essas formas de organização do trabalho e da produção ajudará você a compreender as transformações das relações trabalhistas e a entender de que maneira elas caminharam lado a lado com as mudanças culturais e de valores da sociedade. Na Europa Ocidental, entre os séculos IX e XIV, a sociedade feudal era dividida por critérios sociais completamente diferentes do que vigoram em nossa sociedade, pois as pessoas eram definidas por sua condição de nascimento e religião. O trabalho que o indivíduo executaria dependia da classe social em que essa pessoa nascera. Havia duas camadas sociais básicas, os servos e os nobres. Os servos, principalmente os trabalhadores da época, eram responsáveis por todo o trabalho braçal. Como a sua condição social era determinada pelo nascimento, eles dificilmente pertenceriam à nobreza. Aos nobres, que eram os militares, e aos altos membros da Igreja Católica, contribuía-se a responsabilidade de proteger os servos e de governar. No entanto, tal proteção justificava a exploração do trabalho servil. Por quase todo o tempo que durou o feudalismo, praticamente não houve trabalho assalariado, tal como existe hoje. A relação de trabalho baseava-se em uma série de obrigações dos servos para com seus senhores, entre os quais trabalhar na terra dos nobres e pagar tributos em forma de serviços e produtos. Essas relações econômicas que envolviam a prestação de trabalho servil foram influenciadas pelas relações religiosas, na medida em que a ideia que justificavam essa divisão social eram formuladas pela Igreja Católica. Assim, por maiores que fossem as diferenças entre os grupos sociais que compunham a sociedade feudal, eles estavam unidos pelo cristianismo. O comércio crescente na Europa, impulsionado em grande parte pelas cruzadas, fez surgir uma nova classe de homens dedicados especialmente à atividade comercial. Eram os burgueses que, com o tempo, ganharam força e ajudaram a transformar o modo de organização econômica e social no mundo feudal. Esses acontecimentos contribuíram para o surgimento do capitalismo. O capitalismo formou-se inicialmente na Europa Ocidental, transformando a organização do trabalho típica do feudalismo, e aos poucos se estendeu para outras partes do mundo. Do ponto de vista das relações trabalhistas, para a característica principal, que é o assalariamento, o trabalho pago com dinheiro, com a expansão do novo sistema, o critério de divisão social também mudou, não mais se baseando no nascimento ou na religião, mas nos critérios econômicos. Isto é, no lugar da divisão de classes entre nobres e servos, os indivíduos passam a ser classificados como proprietários capitalistas e não proprietários assalariados, que são os trabalhadores. O feudalismo, a identidade social de um indivíduo estava fortemente marcada pela religião. Portanto, pessoas de religiões distintas dificilmente conviveriam em um mesmo espaço. Isso não significa, contudo, que no capitalismo a religião
tenha a sua importância, mas sim ela passou a ser um indivíduo, um assunto não determinado à classe social das pessoas, nem organização social. Bom, aqui a gente termina a leitura do livro e vamos aqui à explicação. Primeiro, a gente vai entender como que a gente classifica o mundo em ocidental. Vou abrir aqui na lousa para vocês. Só umas figurinhas. Em ocidental e oriental. Vamos lá? Então, aqui está a divisão do mundo. Essa linha aqui que divide o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. O oriental, Ásia, África e Austrália e toda a Europa. O ocidental, Estados Unidos, que está na América do Norte, e América do Sul, América Central. Perdão, eu disse toda a Europa, mas tem uma parte aqui da Europa muito pequenininha, que fica aqui no Ocidente, bem como uma parte, bem aqui onde eu estou passando a pontuação aqui, ó. Tá vendo? Essa partezinha menor do continente africano também pertence ao hemisfério ocidental, e essa partezinha menorzinha aqui também pertence ao hemisfério ocidental. Muito bem. Entendido onde fica a parte ocidental e a oriental, vamos lá. Aqui ao fundo temos um mapa mundi. Eu já havia, durante a aula presencial, falado alguns pontos para vocês que vamos retomar. Essa sociedade capitalista compreende um sistema econômico em que os meios de produção são de propriedade privada. Então, para ficar bem claro, quem tem o dinheiro, como produzir, é o capitalista, é o dono, é a propriedade privada. Quem vende o trabalho braçal e sua força de trabalho é o trabalhador, que hoje é assalariado. Tá bom? Vamos à próxima. O trabalho desempenha o papel de uma mercadoria adquirida através da remuneração estabelecida em contratos e regulada pelo mercado. Ou seja, esse trabalho aqui que eu estou falando, que você desempenha o papel de mercadoria, a mercadoria que você está desempenhando é a venda da sua força de trabalho, tá? E ela é adquirida através de remuneração. O que é essa remuneração? É o seu salário. Você não trabalha e recebe mensalmente? Então, você vende a sua força de trabalho, que é a sua mercadoria, e você é remunerado por isso. Você é assalariado, tá? E quem estabelece quanto tempo você vai trabalhar, quanto você pode ganhar, qual é o mínimo, esses contratos que eu acabei de ler aqui, regulado pelo mercado, hoje, depois de muita luta, a gente quer dizer sobre o seu direito trabalhista, que cada país tem o seu, tá? Então, vamos ao próximo.
A organização social, ela é um conceito da sociologia que trata de forma como uma sociedade estruturada, é organizada e o papel que cada um recebe. E o que eu quero dizer aqui é muito simples. Sociedade, então nós vivemos na sociedade, não é verdade? Cada um ocupa o seu lugar na sociedade, porém com habilidades e possibilidades de trocar o seu lugar social a qualquer instante, não é verdade? Então, essa organização, ela é um conceito social, tá? Então, ela trata de que forma que se estrutura a sociedade, tá? Então, ela é estruturada de uma forma de que cada um desempenha o papel que recebe. Eu vou dar um exemplo dentro do assunto que estamos falando, o trabalhista. Então, o papel do funcionário assalariado é cumprir o que está previsto em contrato. Quando você foi contratado, alguém disse para você, olha, você vai entrar às 8, vai sair às 18, tem uma hora de almoço, você, a partir da manhã, você vai fazer isso, a parte da tarde você vai isso. Você tem férias a partir da contratação uma vez por ano e você vai receber o salário de tanto por mês. Você aceitou, foi contratado e pronto, está trabalhando. Então, assim, na questão trabalhista, é de forma sucinta construído o papel social do trabalhador. Certo? Vamos ao próximo. Gente, se estiver rápido, assista ao vídeo quantas vezes você puder para adquirir o conhecimento. É importante para você, estudante. Vamos à próxima, tá? Indispensável para a sobrevivência da sociedade, a organização social está presente em várias esferas sociais, tais como cultura, economia, familiar e política. Trocando em miúdos, vou dar exemplos muito básicos. Esfera social. Na esfera social, por exemplo, no trabalho, você tem o dono da empresa, não sei, talvez você tenha o chefe de produção e você que executa as demandas dele, certo? Então, muito bem. Na cultural, vou dar um exemplo bem sucinto, tá? Tem os atores que fazem a novela, o contratante que os paga para isso, e você que senta lá e assiste. Então, cada um tem o seu lugarzinho. Na economia, tem o que planta, o que colhe, o que produz e o que vende. Na família, vou falar de uma família que está mudando muito a característica, mas vou usar esse exemplo. Pai, mãe e filhos, cada um com o seu papel social dentro da casa. Na política, você também, aluno, é muito importante, porque o seu papel social na política é como eleitor. Porém, em algum momento, se você se sentir capaz de acrescentar a política do seu município, do seu país, você troca de lado. Você vira o político que quer vender as suas ideias e aí você passa a depender do eleitorado, tá bom? Bom, mas antes de tudo isso acontecer, o mundo era feudal, a nossa organização social europeia. Aqui eu tenho a imagem de um feudo, tá? Feudo aqui, ó, mais ou menos isso. Aqui para dentro dos muros, desses muros enormes, tá vendo? Ah, dentro desses muros enormes mora o dono, mora o seu servo, tá? Então, esses muros, ele é de obrigação, digamos assim,
do dono, porque é aqui que ele protege o seu servo, ele está protegido. Estamos na idade medieval, onde a característica social é do mais forte. Ele é o caos, não tem ainda uma conversa política. A sociedade quem conduz é a igreja, a religião e a lei dos mais fortes. As leis dos mais fortes, você apela para a brutalidade, né? Você não é como hoje, que você entrou na sua casa e fechou a portinha e ninguém mais vai entrar lá. Acabou, é só seu. Não, não era assim, tá? Eu vou abrir aqui para falar um pouquinho de como era essa sociedade feudalista. Vou apresentar aqui a pirâmide para mostrar onde que o lugar do papel social de cada um. Vamos lá. Então, aqui bem na base da pirâmide, temos os soldados, camponeses e servos. Eles são a base da pirâmide. Acima deles, que ainda manda um pouquinho, tem os cavaleiros e os senhores, que seriam, em parte também, os donos dos feudos, né? Então, cavaleiros e senhores feudais. Acima deles, temos o clero. O clero são os representantes religiosos. Neste momento aqui, estamos falando do cristianismo. Quem fica aqui também é a nobreza. A nobreza seriam os lordes, duques, duquesas, né? E acima de todos, na ponta da pirâmide, o rei. Era uma sociedade estamental. O que eu quero dizer com uma sociedade estamental? A sociedade estamental é que você não tem possibilidades, ou quase nenhuma possibilidade, de mudar o seu status. Ou seja, você é soldado, você é servo, camponês, você será a sua vida inteira isso. E o seu filho, quando nascer, também o será a vida inteira. E assim por diante. Tá bom? Vamos passar para o próximo. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a dura vida dos servos que eu mostrei ali para vocês. Está aqui. A dura vida dos servos. Os servos, eles moravam e trabalhavam em terras que não eram suas e, em troca, pagavam taxas aos senhores feudais em produtos ou trabalho. Vamos lembrar que não havia comércio, como eu já disse. A estrutura econômica europeia nesse período feudal é toda baseada na agricultura. Aqui eu tenho alguns nomes dos impostos que se pagavam. Tinha a corvéia, a talha, as banalidades, mão morta e o tostão de Pedro. Nesse momento, a gente não vai aprofundar aqui nesses nomes desses impostos, tá? Isso vai ficar para um outro momento, quando já você entrar no segundo termo. Continuando. Então, aqui eu trouxe uma foto, uma imagem, na verdade, que sintetiza tudinho o que eu falei até agora. Ah, não. Esse aqui eu ainda vou entrar no mercantilismo. Bom, vem aqui. A estrutura feudal, ela começa a ter uma queda no período das cruzadas, onde os religiosos e os militares fazem uma cruzada, atravessam países para
como eu posso dizer, catequizar cada habitante desse novo país, que é a nova terra que eles encontravam e dominá-las, tá? Então, com isso, com essa coisa de atravessar outras terras, outros domínios, outros países, então a gente vai falar isso sobre expansão marítima, mas isso tem um nome primeirinho aqui, que eu estava pulando. Vou fechar essa imagem aqui, vou abrir a outra imagem. Então, essa expansão dos militares atravessarem mares para outras terras e outros domínios, o nome desse ato, ele é chamado de cruzadas. Então, quem convocava as cruzadas? Quem convocava os militares para atravessar mares e oceanos para catequizar outros povos? Eles eram convocados pelos papas, tá? E qual era o objetivo deles? Eles tinham um objetivo maior: tomar Jerusalém dos muçulmanos. Como que os papas conseguiam regimentar? Como eles conseguiam ter mais militares e soldados trabalhando para eles? Eles prometiam, quem fosse fazer isso, eles prometiam terras, riquezas, tá? E perdão pelos seus pecados, tá? E essas cruzadas, o que elas eram? Como eu disse, que se atravessava mares e oceanos, então esse nome era dado como expedições, porque você está indo para outras terras militares dos cristãos, tá bom? E qual foi o resultado de tudo isso? Eles tomam cidades, mas perdem depois, porque se formam rotas comerciais. O que aconteceu aqui, então? Bom, por que caem as cruzadas e cai o feudalismo? Por quê? Como é essa história deles cruzarem mares e oceanos? Então, todo mundo aprende o caminho, não aprende? Então, aí, se todo mundo aprendeu o caminho, virou expansão marítima comercial. Eles observam que tem muita coisa que eles podem levar lá para onde eles vieram e pode vender, eles podem comercializar, começa o comércio. Com isso, começa a ruir os mandos e desmandos da igreja, das cruzadas e dos feudalismos. Então, quais os fatores da expansão marítima e comercial? Era o monopólio das cidades italianas do mar Mediterrâneo, a busca de metais preciosos, expansão da fé cristã, que eu havia dito, essa expansão da fé cristã. Eles estão catequizando as pessoas que eles encontram nessas novas terras que eles vão, e contudo eles encontram novos mercados. Lembra que eu disse que eles veem um monte de coisa e nisso eles veem a possibilidade de levar e vender para onde eles foram? Bom, Portugal tem o pioneirismo. O país português ele tem uma posição geográfica privilegiada para acessar esses mares todos e conseguir conquistar novas terras. Portugal também, neste momento dessa expansão, ele tem a paz interna. Então, nessa paz interna, propicia para que eles se dediquem inteiramente a isso. Eles também, em Portugal, eles têm uma burguesia forte. Essa burguesia forte, quero dizer que
Sabe, esses que atravessaram mares e oceanos e trouxeram o que achavam para vender, e vendiam e comercializavam e começaram a ganhar dinheiro? Então, essas pessoas recebiam o nome de burgueses. E quanto mais vendia, mais forte eles ficavam, tá? Então, Portugal centralizava uma política precoce, tá? E eles tinham também um maior conhecimento náutico. Eles sabiam mais como navegar. Então, isso tornou Portugal o pioneiro da expansão marítima. Aqui temos algumas conquistas de Portugal. Olha, 1415, ele chega ao nordeste da África. Em 1419 a 1445, ele invade as Ilhas Atlânticas. Em 1482, o Rio Congo e a Angola. Em 1488, o périplo africano. Em 1498, eles chegam às Índias, que todo mundo queria chegar às Índias, e se estabelecem em Calicut. E em 1500, como todos devem saber, chegam ao Brasil Pedro Álvares Cabral com o descobrimento do Brasil, tá? Bom, mas Portugal não ficou muito tempo sozinho nessa, não. Tinha o povo da Espanha, que os dois fizeram vários tratados para também demarcar as terras, quem podia chegar primeiro, quem podia chegar depois, a quem pertencia, tá? Então, eles fizeram o Tratado de Toledo, em 1480, eles fizeram a Bula Inter Caractera, em 1493, Tratado de Tordesilhas, em 1494, esse Tratado de Tordesilhas, que foi assinado na cidade de Tordesilhas, é o tratado que já separa as terras que eles diziam onde seriam os domínios português e espanhol, que aí o português acaba não respeitando e acaba deixando para lá e fica tudo de Portugal aqui, né? E o Tratado de Saragoça, em 1529. A Espanha, ela aqui tem outros fatores diferentes de Portugal, porque ela está em guerra de reconquistas, por isso que Portugal sai na frente. Ela tem uma ausência política até 1469, mas algumas conquistas dela tá aqui sequenciado para vocês. Olha, então em 1492 tem o descobrimento da América, 1499 tem o descobrimento da América no Rio Amazonas, em 1531 a descoberta do Oceano Pacífico, em 1519 a 1522 a primeira viagem do Círculo de Navegações. Bom, tudo isso trouxe algumas consequências que foram que para a Europa não ficou tão bom, que foi o deslocamento do eixo econômico europeu, do Mediterrâneo para o Atlântico, a decadência das cidades italianas, a consolidação do absolutismo. Esse absolutismo fica por conta dos reis, o crescimento do mercantilismo, o acúmulo primitivo de capital na Europa, a colonização na América, a destruição das civilizações pré-colombianas, a escravidão negra e trabalho indígena. Essa escravidão negra, nesse ponto aqui, eu quero lembrar a vocês que é uma consequência de tudo isso, mas também tem que ser vista como comercial, tá? Porque se escravizava muito, porque podia se vender. Então, se ganhava muito dinheiro, por isso ser tão interessante neste período. Fortalecimento da burguesia mercantil, como eu disse, para você fazer tudo isso tinha que ter dinheiro. Quanto mais você trazia e vendia, mais você ganhava.
e isso te fortalecia. A europeização do mundo, então não vamos esquecer que Portugal, Espanha, eles pertencem à Europa, por isso que dizemos europeização do mundo. A expansão do cristianismo, né? Haja vista, pelo menos no nosso país, vocês vão se lembrar, os jesuítas chegaram para catequizar, então tem a expansão do cristianismo. E a revolução dos preços. Então, com a comercialização, eles vão superando os preços e aumentando. Bom, só até aqui para a gente não se aprofundar mais que isso. Fui até além do que era para ser aprofundado, mas vai ficar a nível de conhecimento para vocês. Não se preocupem, isso só é conhecimento, tá? Não vamos tão longe assim. Bom, nos tornamos uma sociedade capitalista, então, aqui na história, com o mercantilismo, como havia dito. Então, antes eu vou abrir essa tela aqui para falar sobre esse mercantilismo, que foi, como havia dito, essas viagens de navio que começaram com isso. Então, aqui está o conceito para vocês saberem. Mercantilismo é o nome dado a um conjunto de práticas econômicas desenvolvidos na Europa na Idade Moderna, entre o século XV e os finais do século XVIII. O mercantilismo originou um conjunto de medidas econômicas diversas de acordo com os estados. É possível distinguir três modelos principais: o bulionismo, ou metalismo, o colbertismo, ou a balança comercial favorável, e o mercantilismo comercial e marítimo. Também não iremos nos aprofundar aqui, é a título apenas de conhecimento geral da sala, tá? Bom, aqui eu tenho uma imagem que sintetiza bem o que virou tudo isso, que era o burguês, como eu havia dito para vocês, que só juntava o seu dinheiro vendendo tudo o que ele amealhava de forma lícita em ilícita nas outras terras, e vendia, que ele está sentado sobre um saco de algodão, tá vendo? Aqui tem, infelizmente, um negro em posição de escravo, que era na época, onde também esse senhor aqui, além de usar os trabalhos, a força de trabalho dele, sem pagamento, ele também o vendia para outros que assim pensavam e utilizavam como ele, fortalecendo esse capitalismo, tá? E aqui fica claro quem é esse senhor aqui. Ele é tipo o capitão no mato, que açoita o pobre do negro para continuar trabalhando sem parar, para morrer. Mas no final, se a gente for falar daqui quem é quem, esse é tão empregado e tão escravo quanto o outro. Embora alguns recebessem algum salário, ele também não recebia muito. Então ele era tão pobre, tão explorado quanto o escravo negro. Tá bom? Vamos ver aqui. O que mais tem aqui? Deixa eu ver aqui se tem. Bom, quando ele fala em estado absolutista, que eu deixei de fazer essa observação com vocês, então é assim, como que funcionava o mercantilismo e o absolutismo, tá? O absolutismo, ele apoia os negócios da burguesia, ele não coloca barreiras, entendeu? Ele deixa rolar solto, faz o que quiser.
O Estado, quando se diz o Estado, é o mais pobre que está lá trabalhando e pagando seus impostos, até mesmo a burguesia que paga esses impostos. Então ele sustenta essa nobreza, que ele vira absolutismo. É claro que vamos aprofundar isso no segundo termo, mas por agora só a título de conhecimento. O Estado absolutista quer dizer o seguinte: os reis, eles comandam tudo geralzão, e absolutista quer dizer o seguinte, que ele não segue nenhuma lei, não há lei que ele ampare, tipo, o rei pode mandar até aqui. Não é isso. É segundo o que ele pensa mesmo. Então, isso o torna absolutista, tá? E o mercantilismo, ele tinha o objetivo do entesouramento. Entesouramento quer dizer o seguinte, né? Quanto mais ele conseguia pegar para ele, então mais ele ficava rico, tá? Então, entesouramento de metais preciosos até hoje. A África tem muitos metais preciosos, eles ainda são explorados, né? E entre outros tantos outros lugares também. E aqui havia, como estamos falando de absolutistas, tinha o fortalecimento do poder real. Os meios que os absolutistas faziam para proteger esses burgueses, para continuar tendo essa vida nababesca, cara, né, rica. Então eles protegiam, tinham protecionismo, que eles protegiam a burguesia, colonialismo. Então eu cheguei nessa terra, como eu disse, era a lei dos mais fortes, não se usava outras regras sociais. Então eu cheguei, eu sou mais forte, lutei, ganhei, então eu mando aqui. Pirataria. Gente, pirataria existiu, tá? Não é só nos filmes, não. Os maiores piratas, eles eram ingleses. Por isso que os ingleses, a Inglaterra se torna o país mais rico da Europa. Balança comercial favorável. Balança comercial favorável é o seguinte: é o que o Brasil não pratica. Tudo que produz aqui vende-se para fora e ganha-se em dólar, e aqui fica pouco e se vende mais caro, que é o que está acontecendo hoje nessa pandemia, né, gente? Está muito caro, está difícil. A balança comercial é contrária, porque eu abasteço primeiro o meu país, eu tenho produtos sobrando, os outros têm, eles só têm o básico, vão precisar dos meus produtos, então eu tenho suficiente para não precisar deles, então eu posso vender o preço que eu quiser. Isso torna minha balança comercial favorável. Não é maravilhoso isso? É, não é? Bom, gente, olha, então eu fiz a leitura do livro, como eu disse, da página 53, me alonguei um pouquinho, dando uma explanação de tudo que a gente leu ali, tá? E coloco aqui a atividade para vocês responderem. Olha, gente, muito simples, é para facilitar mesmo. Talvez, acredito, que vocês nem precisem ir pegar impresso. Isso já ajuda vocês a não ficar andando pela rua, né? Então, é bem interessante isso. Olha, então a folhinha que vocês vão receber aí no celular de vocês, nem gasta internet, nada. Tá aqui, mudanças na organização do trabalho, do jeitinho que eu li ali, tá? Quem tem o livro também tem o texto ali. Aqui eu marco as páginas do texto que eu li, tá bom? Você vai colocar o seu nomezinho aqui e aí você vai me responder. No capitalismo. O capitalismo influenciou
A importância que o trabalho adquiriu na organização humana. Você vai me dizer se é verdadeiro ou falso. Ó, esta pergunta aqui, se o capitalismo influenciou a importância que o trabalho adquiriu na organização humana, está lá naquele texto, no seu livro que eu li, tá? Trabalho. Sobre o trabalho. O capitalismo, como é caracterizado o trabalho? Então, o capitalismo, ele está perguntando aqui, como é caracterizado o trabalho no capitalismo? Como ele é caracterizado? Ele é colaborativo? Ele é livre? O trabalho no capitalismo, ele é de competição? Ele é de eficiência? Ele é de disciplina? Está escrito lá no livro que eu li. Assista ao vídeo quantas vezes for necessário, porque tem a leitura do livro para quem tem sua dificuldade. Aqui tô lendo quais são as perguntas, aí você só vai clicar em cima para responder a pergunta. Não tem que escrever nada, gente. Olha, tá vendo? Muito simples. A única coisa que eu quero fazer aqui é ajudar vocês a continuarem com seus estudos, tá? Qual a classificação básica de classes durante o feudalismo? Olha, a classificação básica está lá no livro também. Classes A, B e C, isso aqui existia no feudalismo, gente? Ricos e pobres, existia no feudalismo? Ou no feudalismo era servos e nobres? Tá lá escrito também, procure lá, não sei. Ó, se você clicar aqui igual eu estou clicando, ele já capta a sua resposta, você não tem que escrever nada. Olha que simples, olha que fácil, tá vendo? Assistam isso várias vezes. Eu acho que você, nesse sentido, não precisaria ir até a escola, pelo menos na disciplina de história. Qual era a organização social na Europa Ocidental antes do capitalismo? Então, qual que era a organização social? Eu li e expliquei também. Está lá no livro, a partir da página 53. A organização social da Europa Ocidental, ela era comunista? Ela era socialista? Ou ela era feudalista? É só clicar aqui, gente. No feudalismo, a identidade social de um indivíduo estava fortemente marcada pela religião. Verdadeiro ou falso? Está lá escrito também, se a religião era fortemente, se o feudalismo era fortemente marcado pela religião, pela identidade social do indivíduo. Só clicar aqui e quando você terminar, enviar, tá bom? Você vai deixar o seu nomezinho ali em cima e eu já vou saber qual que é o aluno que enviou, tá? Vai ali enviar e pronto, gente. Olha que simples, olha que fácil. Eu agradeço muito, obrigada. Espero, com essa nova experiência aqui, ajudar a vocês a continuarem e a prosseguirem com os seus estudos. Não se esqueça que, embora eu tenha feito esse vídeo, na hora que seria a sua aula no presencial, naquele momento eu estou à sua disposição lá no grupo do WhatsApp, só perguntar, tirar sua dúvida, nós conversamos e eu repasso para vocês. Combinado, gente? Agradeço muito, 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 muito mesmo, tá? Até a próxima aula, bons estudos para todos.